Na Band FM, quem ama não esquece. Nem sempre dar amor é o suficiente. Hoje, depois de tudo que eu vivi, o que eu posso dar de conselho para quem está ouvindo é que nunca, em hipótese alguma, podemos deixar de ser nós mesmos por outra pessoa. E nunca podemos colocar ninguém acima da gente. Quando eu conheci o Luiz, eu fiquei totalmente hipnotizada por ele. Eu já tinha namorado outras vezes, tinha alguma experiência já, mas com ele, parece que o mundo virou de cabeça para baixo. Eu senti desde o comecinho uma coisa muito forte e talvez fosse, pela primeira vez, amor de verdade. O Luiz também gostou de mim. E mesmo sendo um pouquinho ciumento, ele era um namorado muito fofo, muito carinhoso também. Ele mostrava a todo momento como era apaixonado por mim. Ai, eu era louca por aquele homem, louca. E por ele valia a pena tudo nessa vida. Marina, eu sei que eu sou um pouco ciumento, mas você sabe, né? Você sabe, eu só sou ciumento porque eu te amo. E eu te amo muito, viu? É, verdade. Eu sei, meu amor, eu sei. E você não precisa ter todo esse ciúme, viu? Eu só tenho olhos pra você. Eu não quero que você fique inseguro com nada nessa vida. Olha, se conversar com aquele meu colega de trabalho tá te deixando triste, eu paro. Não é isso. Pronto, eu paro. Não falo mais com ele, tá bom? Olha, eu nunca te pediria uma coisa dessa, sabe? Nunca, Mar, nunca mesmo. Eu não acho justo. Eu sei que não, amor. Mas é que me dói te ver assim, tão magoado, sofrendo. Eu paro de falar com ele e com quem mais precisar. O importante é a gente estar junto e feliz. Olha aí, é por isso que eu te amo tanto. Eu te amo muito, viu? Muito. Ele realmente não pedia nada. Ele não mandava nada. Mas ficava aquele clima, sabe? Eu sabia que era isso que ele queria e eu, para agradar, fazia tudo o que eu sabia que deixava ele muito feliz. Era uma relação um pouco tensa porque eu vivia com medo de fazer alguma coisa que ele não gostasse, que desagradasse o Luiz de alguma forma. Ele nunca foi agressivo, ele nunca brigou comigo, mas também eu andava tanto na linha que não tinha nem como. Eu me esforçava tanto para nem olhar para o lado, que nem tinha como ter problema algum, entende? Era realmente Deus no céu e o Luiz na terra. E ele sabia disso sim. Ele sabia do poder que ele tinha. E eu sinceramente nem ligava para isso. Não ligava mesmo, o mundo podia explodir, que eu não estava nem aí. Desde que meu namoro com o Luiz estivesse bem. O que importava era o que a gente vivia junto. E era tudo tão bom, bom demais. Mesmo depois de alguns anos de namoro, ele continuava sendo o mesmo romântico, o mesmo fofo, o mesmo carinhoso de sempre. Eu me sentia uma mulher sortuda porque eu tinha o Luiz na minha vida. E depois de uns 4 anos, aconteceu o dia mais feliz da minha vida. Marina, você já me deu muitas provas. Muitas provas. Provas o suficiente do quanto você é uma mulher maravilhosa. Você é a mulher mais especial desse mundo. Eu sou porque eu te amo, Lu. Eu te amo muito. Eu também. Meu amor, eu te amo muito. E é exatamente por isso que eu quero que você seja mais do que a minha namorada. Olha aqui. Olha pra mim. Eu quero que você seja a minha esposa, viu? O quê? A minha esposa. Você aceita? Diz que aceita, vai. Você aceita se casar comigo? Nossa, eu nunca me senti tão feliz na vida. Nunca. Eu chorava de emoção, de alegria, de tudo. Incrível como mesmo depois de 4 anos eu ainda era tão apaixonada por ele.
Eu senti naquele momento que nada, nunca mais poderia atrapalhar minha alegria. E por um tempo, nada atrapalhou. A gente estava na nossa melhor fase, estava fazendo planos para casamento, estava curtindo aquele momento especial. Foi quando um primo do Lu veio morar na nossa cidade. Apesar de tantos anos de relacionamento, eu nunca tinha visto aquele rapaz na minha vida. Aliás, o Lu mesmo disse que não era muito próximo dele, mas que como ele estava chegando numa cidade nova, a gente precisava ser legal com ele, precisava ajudar. A chegada desse primo fez a minha vida e o meu conto de fadas derreter. No começo foi sim tudo ótimo. Pedro era o nome dele. A gente levava o Pedro para tudo quanto era canto. Saíamos com ele, apresentávamos amigos e até umas moças que se encantavam por ele. Verdade seja dita, né? O Pedro era um homem muito bonito, além de ser simpático, era divertido também. Bom, todas as minhas amigas, quando conheciam o Pedro, ficavam interessadas por ele. Mas apesar de dar corda para todas elas, nunca ficava com ninguém. E elas ficavam arrasadas. Não era para menos, né? Como eu disse, ele era mesmo uma pessoa encantadora. Mas se nesse começo foi tudo muito tranquilo, com o passar das semanas, tudo mudou. Um dia, numa festa, o Luiz acabou bebendo demais e o Pedro se ofereceu para dirigir o carro e levar a gente embora. Quando chegamos em casa, colocamos o Luiz na cama e eu fui levar o Pedro até a porta. Só que foi nesse momento que ele mudou. De repente, ele não era mais aquele cara gente boa. Não, ele não era mais esse cara tranquilo. Ele estava com um olhar diferente, ele estava com um sorriso diferente. Ele começou a dar em cima de mim. Eu fiquei muito assustada. Eu pedi para ele ir embora. Mas sabe quando você tenta fechar a porta? Ele não deixava. Ele veio na minha direção dizendo que fazia tempo que ele estava me querendo. Dizendo que já tinha imaginado a gente junto várias vezes e que toda vez que ele me via com o Luiz, ele não conseguia acreditar que eu era noiva de um cara tão horrível quanto ele. O Pedro ainda ficou falando que tinha certeza que eu também queria ele. Que ele sabia que eu achava ele bonito. Eu fui me afastando, dizendo que isso não queria dizer nada. E que eu era realmente apaixonada pelo primo dele. Foram alguns minutos, mas sabe quando parece que é uma eternidade? Quando o tempo parece que não passa? Eu pedi para ele ir embora, senão eu ia gritar. Só que aí ele falou que o Luiz estava naquele estado e nem ia ouvir. Eu estava tão apavorada. Então, quando eu vi, o Pedro já estava me agarrando pela cintura e tentando me beijar. Ele beijava o meu pescoço, ele passava a mão em mim. Foi horrível, foi nojento aquilo. Ele ficava dizendo para eu parar de resistir, para eu parar de ser boba, porque ele sabia que eu queria. Foi quando o Luiz apareceu na sala. Eu senti um alívio tão grande. Eu corri para o meu noivo, mas ele me empurrou e me jogou no chão. O Pedro, na maior cara de pau, fez um baita de um teatro e ficou pedindo desculpas, mas dando a entender que a gente estava mesmo ficando. E não que ele estava me forçando, entendeu? Eu comecei a gritar que era mentira, que eu tinha sido usada. Eu comecei a gritar que tinha sido ele que tinha me agarrado. Mas o Luiz ainda estava bêbado. Não conseguia nem falar direito. E o Pedro aproveitou para sair correndo. O Luiz começou a gritar comigo, disse coisas horríveis. Mas eu tentei entender que era o álcool e que depois ele ia perceber tudo. Ele tinha que perceber, ele tinha que entender. Do nada ele apagou. Ele dormiu. E eu passei aquela noite inteira chorando. No dia seguinte, meu noivo só foi acordar depois do meio-dia. E quando acordou, já veio falando comigo de uma forma que ele nunca tinha falado.
Marina, quanto mais você fala, mais difícil é de acreditar em você. Por quê? Pelo amor de Deus, o Pedro é uma moça. Ele é todo tranquilo, ele é todo bonzinho, ele é da minha família. Ele é meu sangue, entendeu? Como assim? Para! Pelo amor de Deus, Luiz, eu não ia inventar uma coisa dessas. Eu juro pra você, acredita em mim. Sabe qual é o problema? Qual que é o problema? O problema é que todo mundo sabe que vocês mulheres, vocês ficavam comentando, sabe? Falando dele, dizendo que ele é bonito, isso, aquilo. Mas isso não quer dizer nada, Luiz, pelo amor de Deus. Achar bonito não é nada. Então você admite que ficava comentando com suas amigas dele, né? Isso é coisa que uma mulher comprometida faça? Você acha normal isso? Com certeza, isso caiu nos ouvidos dele. E outra, eu já te falei 1000 vezes pra parar de usar essas roupas. Olha a roupa que você tá usando. Você sabe, eu acho que você pede, você provoca. Que isso? Como eu vou saber que você não ficou se insinuando pra ele enquanto eu tava apagado? Não acredito que você tá falando um negócio desse. Quem me garante? Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. O Luiz nem sequer me deu ouvidos, ele nem cogitou me ouvir ou acreditar em mim. Ele simplesmente começou a ficar nervoso, transtornado e a me culpar. Me culpar por tudo e qualquer coisa que tivesse acontecido. Ele criou uma história na cabeça dele. Disse ainda que deveria ter acontecido muito mais do que eu estava dizendo ali. Chegou a perguntar onde eu tinha ficado com o Pedro. Se tinha sido no sofá, no chão. Ele me humilhou de todas as formas possíveis. Enquanto eu ainda implorava para ele me ouvir, ele começou a ficar mais e mais nervoso. Ele puxou meu cabelo. Pela primeira vez, eu vi que os ciúmes e o descontrole do Luiz não era só um descontrole. Aquilo fazia ele tomar atitudes inacreditáveis. Ele me agrediu. Mesmo com medo do que ele poderia fazer, eu estava mais preocupada em ele acreditar no que eu estava dizendo. Eu gritava que eu não tinha feito nada, que tinha sido o primo dele que tinha me tentado. O Luiz não acreditava, ele não queria acreditar. E foi aí que ele me agrediu pra valer. Só pra você ter uma ideia, pra ter uma noção de como eu tava cega. Mesmo apanhando, eu continuei pedindo pra ele me ouvir, eu continuei dizendo que eu tava falando a verdade. Mas ele não queria ouvir. E terminou tudo aquilo me mandando embora para não voltar nunca mais. O Luiz terminou tudo comigo às vésperas do nosso casamento. E eu ainda corri atrás dele, viu? Hoje eu tenho vergonha de dizer isso. Mas eu corri mesmo. Eu tentei fazer ele acreditar em mim, eu implorei perdão, mas ele não acreditou. Para ele, a palavra do primo era o que mais importava. Valia muito mais do que a minha palavra. A palavra do homem parece que sempre vale mais do que a palavra da mulher, sabe? O Luiz disse que sabia o que tinha visto e chegou ao absurdo de dizer que se o Pedro tinha dado em cima de mim, era porque eu tinha dado abertura. Meu noivo disse que não ia casar com uma mulher como eu, em que ele não podia confiar. Depois de tudo que eu fiz por ele, pelo nosso relacionamento, ele vem e me fala um negócio desse. No começo eu até me desesperei, sabe? Eu fiquei dias muito mal. Mas depois eu fui abrindo os olhos, eu fui entendendo tudo o que tinha acontecido. Tudo o que aconteceu, no fim das contas, foi um livramento. O Luiz nunca foi homem pra mim, ele nunca me mereceu e graças a Deus foi ele mesmo que mostrou isso. Hoje eu entendo tudo o que eu vivi. E apesar de tudo, eu fico agradecida, sabe, por ter tido essa experiência, porque agora
Agora, para alguém ter o meu coração, ele vai ter que provar muito que merece. Eu sou a Marina e eu nunca mais vou deixar de lado ou me anular por homem nenhum nessa vida.